aleluia, para que a palavra nos seja manifestada. Cantemos. Sublime graça do Senhor, que a infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Sublime graça do Senhor, que a infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Deus abençoe todos nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Eu creio que é um grande privilégio nós podermos estar na casa de Deus, né? E certamente que o Senhor ordena a sua bênção e também a vida eterna para o seu povo. E há um lugar onde Deus concentra o seu povo para que ele possa operar e abençoar de uma maneira especial. Gostaria de ver com vocês duas escrituras que queremos ler para darmos continuação ao nosso tema, a primeira e a segunda vinda do Senhor, parte 3. Então, primeiramente, e o contexto é: eis o Cordeiro de Deus. Primeiramente, vamos ler em 1 Tessalonicense, então, Tessalonicense 3 ou 4? Sobre o alarido? 4:15 de 1 Tessalonicense, capítulo 4, verso 15. Conseguiram achar, irmãos? Dizemos-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Vamos agora para 2 Timóteo capítulo 4 e verso 8. 2 Timóteo 4, verso 8. Onde temos a seguinte leitura: Desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Oramos. Amado Deus e Pai, aqui nós estamos reunidos debaixo do nome precioso do nosso Senhor Jesus Cristo, e crendo pela tua promessa que tu prometeu que estaria conosco quando nos reuníssemos assim, e estamos confiando que tu tem uma porção especial da tua palavra para dar para teus filhos, o alimento para a nossa alma, e também cremos pela fé, Senhor, que bênçãos também, Senhor, tu tens preparado para dar para teus filhos, talvez suprindo as suas necessidades espirituais, físicas, materiais, Senhor, pois tu és um Deus que supre as nossas necessidades. Toma o controle dessa reunião, Senhor, e fala
poderosamente em nossos corações, porque queremos estar atentos, Senhor, para o dia, aleluia, da Tua vinda, porque queremos fazer parte e irmos para o nosso novo lar. Vem, Senhor, e toma o controle dessa reunião. Vem, ó Senhor, e toca, aleluia, em cada pessoa que está presente e que não está presente, que eles sejam tocados e ungidos pelo Teu glorioso Espírito Santo, pois nós te rogamos isso no nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis tomar vossos assentos, irmãos. Eu estava observando recentemente uma denominação muito grande e que eles instituíram a ordem do culto. Eu disse, da onde eles copiaram isso? E a ordem é tremenda, que não é permitido entrar pessoas que estão mal vestidas ou fedidas, que você vê que está muito feio a coisa, não entra. Nessa denominação eles têm que vir 15 minutos antes do culto, já deve estar lá, porque as portas serão fechadas. Então, se a pessoa não chegar, a porta se fecha e não entra mais, e está acabada a história. E antes que eles entrem para dentro, ainda tem uns armários, e ali tem que deixar celular, tem que deixar tablet, tem que deixar tudo ali, não pode ter nenhum mecanismo. E depois que você passa ali, recebe uma chave, você passa por uma revista, onde eles revistam para ver se você deixou mesmo, ou está levando um equipamento, ou até mesmo está armado, ou coisa parecida. E todos têm que meditar na palavra antes da reunião, e tem que ler a Bíblia e orar, e ficar orando até que comece o culto com louvor. Eu disse, eles copiaram de algum lugar. De onde será que eles copiaram isso? Uma denominação? Eu disse, eles até melhoraram um pouco, eu acho que eu também vou fechar a porta. 15 minutos antes já fecha a porta. Quem entrou, entrou, quem não entrou. O que vocês acham, irmãos? Seria bom assim? Tem que estar aqui 15 minutos antes, para meia hora na verdade, né? Para meditar. O que vocês acham? Ninguém diz nada. Tremenda denominação essa. E não pode conversar na igreja, vê denominação, não pode conversar no culto só para Deus, e só ouvir, e só participar do culto, não pessoalmente. Eu disse que nem lá na minha igreja. É assim aqui? Mas deveria ser. Tremendo isso. Aleluia. Que Deus ajude que a ordem da igreja instituída pelo Espírito Santo também seja cumprida. Queremos ir no rápido, mas não queremos obedecer coisinhas mínimas. Mas vamos lá. Nosso tema hoje é a primeira e segunda vinda do Senhor, parte 3. Estamos falando dessa vinda. Agora, aqui o Timóteo diz que todos aqueles que amarem a sua vinda. Para amar a sua vinda, em primeiro lugar, temos que amar o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E toda honra, todo prestígio, todo louvor é somente para o grande e glorioso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele que é Deus, Ele é que é digno de louvor, e para Ele é tudo. Tudo que fizermos é somente para Ele. E amamos a sua vinda porque queremos estar junto com Ele. Amamos Ele aqui, queremos estar com Ele. Então estamos abordando esse tema. Hoje vamos abordar um pouco mais profundo, para observarmos certos detalhes que muitas vezes são passados por alto. Na primeira vinda de Cristo, ali estava um profeta de Deus, chamado João Batista, e ele precursou a vinda da palavra, do verbo, a vinda do Filho do Homem, a vinda do Senhor.
E ele estava trabalhando isso por muitos anos já, preparando o povo. Ele vai vir, ele vai chegar, o Senhor da glória. E também ele fez outra coisa, ele apontou e apresentou o Cordeiro de Deus, dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, duas coisas ele fez. Agora, na segunda vinda de Cristo, é o qual nós estamos nessa expectativa, também temos um profeta aí, e ele também precursou a vinda da palavra, a vinda do Filho do Homem, o qual foi manifestado no meio do povo com os mesmos sinais que o Filho do Homem operou nos dias de Jesus, na sua primeira vinda. E agora ele precisa apresentar o Cordeiro de Deus também. Esse profeta chamado William Branham, o qual foi chamado por Deus, ele veio para cumprir também as escrituras de Malaquias capítulo 4, 5 e 6, na segunda parte da profecia. Malaquias 4, 5 diz: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Esse profeta Elias não quer dizer Elias, mas aquele que tem a unção de Elias. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então ele estará trabalhando nessa parte da profecia, e o coração dos filhos, que somos nós, aos pais apostólicos, estaria convertendo nossa mente, nossos corações, convertendo aquela fé e ensinamento apostólico. E Jesus também fez menção desse profeta desse dia, dizendo que ele viria e faria uma restauração da fé original para os filhos de Deus. Lá em Mateus 17, 11 diz assim: Jesus respondendo disse-lhe: em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. É uma restauração antes que venha, na verdade, a vinda. E o mensageiro William Branham nos fala numa mensagem intitulada O Mensageiro do Entardecer, no parágrafo 231, ele diz: agora lembrem, esse outro era para restaurar a fé dos filhos, que somos nós, de volta aos pais. Restaurar a fé dos filhos, de volta à fé dos pais, a Bíblia original. Veja, voltar para crer na Bíblia. É o que hoje o problema, as pessoas não creem na Bíblia, creem em partes da Bíblia, não na Bíblia. E fé é uma revelação, é algo que Deus lhe dá para você poder aceitar. E a própria igreja do Senhor Jesus Cristo, ela está fundamentada numa revelação que foi dada a Pedro e toda a igreja primitiva, e essa revelação é que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele tem o nome do Pai, que é Senhor Jesus Cristo também. E os santos daqueles dias, santos, os crentes, eles tinham a revelação da original, a revelação original da palavra de Deus. E o profeta desse dia, William Branham, ele veio para estabelecer novamente a fé original, porque a igreja caiu da fé original. No livro de Judas, capítulo 1, Judas 1, só tem um capítulo, verso 13, diz assim: amados, procurando eu escrever-vos com diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então os santos recebem fé, e a fé é um dom de Deus. A fé é uma capacidade dada por Deus quando a pessoa ouve a sua palavra. A fé somente vem pelo ouvir da palavra original. Quando a pessoa ouve, não é escutar. Escutar todo mundo escuta.
É quando ele ouve, aquilo entra dentro dele, ele o aceita. Então aquilo vai produzir a fé original. Essa fé, a igreja primitiva tinha, eles criam naquela Bíblia, nessa Bíblia que temos. Aleluia. E também, esse último mensageiro de Deus, um profeta de Deus, todos os segredos de Deus seriam revelados por meio desse mensageiro. Tudo aquilo que foi espalhado pelas denominações durante os séculos será trazido de volta ao original. Esse mensageiro, além de ser um profeta de Deus, né, ele também é o sétimo mensageiro de Apocalipse, das eras da igreja. 7 eras da igreja tiveram 7 mensageiros, e o último é William Branham, aleluia, e ele é o sétimo. E esse último, que seria o mensageiro William Branham, ele teria a função de revelar ou cumprir todos os segredos de Deus. Não que ele revelasse, Deus daria para ele a revelação da palavra e ele anunciaria esta revelação para o seu povo, para o povo de Deus. Em Apocalipse 10, 7 diz assim: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, quando ele começar a pregar, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Quer dizer, ele estava cumprindo as outras profecias, trazendo a revelação dos segredos de Deus. Então, esses segredos, né, essa revelação, essa fé original, foram enviados da parte de Deus, primeiramente para seu profeta. E quando o profeta recebeu de Deus então os segredos, o que ele fez? Anunciou isso para o povo. E onde está então hoje a revelação que ele anunciou? Onde será que estão os segredos desse profeta que ele anunciou? Você sabe? Está nas mensagens, está nas fitas, está nos chips da mensagem. Ali está toda a revelação que Deus deu para ele, e ele transmitiu essa revelação. E está em fitas, está em livros, está em chips, está em áudio, está aí. Aleluia. Todos os segredos de Deus estão nas mensagens, que está nas tuas mãos. Então esse segredo não estão em nenhum outro lugar, e nem haverá um outro tipo de mensageiro trazendo outras coisas por aí. Deus não terá outro mensageiro depois do sétimo, esse foi o último, não haverá outro tipo de mensagem. Aleluia. Então, se vier alguma coisa, ou alguma coisa não foi revelado, ou não veio tudo, vamos fazer assim, não virá por meio de uma igreja, não virá por meio de um pastor, não virá por meio de um ungido, não virá por meio de revelações e visões, não. Terá que vir por meio do seu profeta, o último profeta da noiva. Deus não fala coisas, segredos nenhum, a não ser para o profeta. E o profeta então fala ao povo. Sempre foi assim desde Moisés. Aleluia. Então, se Deus tem que trazer alguma coisa que a noiva de Cristo não sabe, ele terá que fazê-lo então pelo profeta. E se todos os segredos estão nos livros, está ali o segredo, está ali. Deus não vai trazer outro, ou um grande ungido, ou alguma outra tipo de revelação, porque as revelações somente podem vir para o profeta. E não há mais do que 7. Não, o sétimo é o último. Deus somente dá revelação aos seus profetas. E nesse caso, o último, né? Aleluia. Deus deu todo o segredo para ele, para que ele anunciasse ao povo. E é isso que ele fez durante o seu tempo que estava com nós, e está gravado, então tudo foi gravado. Aleluia.
Todos os mistérios foram revelados pelo esse sétimo anjo mensageiro. Todos, não é para um indivíduo. Hoje você vê muitas pessoas que estão recebendo revelações, e quando eles estão dizendo, estou recebendo outra mensagem, estou anunciando outra mensagem, essa não pode vir de Deus, porque Deus não muda de forma alguma seu plano, e não há outra mensagem. Está nas mensagens todas as revelações. Aleluia. Então quero entrar um pouco profundo nisso para que vocês possam entender agora uma coisa aqui. Você pode acompanhar na Bíblia, irmão, em 1 Samuel, capítulo 28. Nós vamos entrar numa coisinha aqui para você entender. Este nosso tema é a primeira e segunda vinda do Senhor, parte 3. 1 Samuel 28, e começando no versículo 8. Diz a Bíblia: E Saul se disfarçou e vestiu outras roupas. E foi ele com 2 homens, e de noite chegaram à mulher. Era uma mulher adivinha, era uma espírita, vamos dizer, uma coisa parecida assim. E disse: Peço-te que me adivinhes pelo espírito de feitiçaria, e me faça subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: Eis aqui, tu sabes o que Saul fez, como tem destruído a terra, os adivinhos e encantadores. Por que, pois, me armas um laço à minha vida, para me fazeres morrer? Então ela reclamou: por que vem aqui escondido, querendo me prender, sabendo que tu, rei Saul, mandou matar todos os adivinhos? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: Vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. Então a mulher disse: A quem farei subir? Ele disse: Faze-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou com alta voz e falou a Saul, dizendo: Por que tens me enganado? Pois tu mesmo és Saul. Veja, ela até aquele momento não sabia que era Saul, mas estava advertindo que Saul estava matando os adivinhos. E o rei Saul lhe disse: Não temas, que é que vês? Que é que está vendo? Então a mulher disse a Saul: Vejo deuses que sobem da terra. Ele disse: Como é sua figura? E ela disse: Ele vem subindo um homem ancião, e está envolto numa capa. E entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. E Samuel disse a Saul: Samuel já estava morto, quero que você entenda. E ela chamou Samuel, e Samuel veio. E Samuel disse a Saul: Por que me inquietastes, fazendo-me subir? Então disse Saul: Muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonho. Por isso te chamei a ti, para que me faça saber o que hei de fazer. Então disse Samuel: Por que, pois, me pergunta a mim, visto que o Senhor te tem desamparado, e se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo, como pela minha boca te disse, quando estava vivo, e o Senhor tem rasgado o reino da tua mão, e tem dado ao teu próximo, a Davi. Como tu não deste ouvido à voz do Senhor, e não executaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isso. E o Senhor entregará também Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo, mortos, vocês vão estar aqui. E o arraial de Israel, e o Senhor entregará na mão dos filisteus. Imediatamente Saul caiu estendido por terra, e grandemente temeu por causa daquelas palavras de Samuel, e não houve força nele,
porque não tinha comido de pão todo aquele dia e toda aquela noite, estava em jejum. Amém, somente até aqui. Samuel era o profeta do Senhor. Veja que depois que ele morreu, ele foi para um lugar reservado para os santos. Era chamado também de paraíso aquele lugar, mas não esse paraíso que nós conhecemos hoje. Esse paraíso onde vivia Samuel e Abraão e todos eles lá, esse paraíso não existe mais. Aquele tipo de paraíso, né? Então, quando um santo hoje morre, ele vai para a sexta dimensão, que também é chamado um lugar parasidíaco. É um lugar de espera e descanso até a volta do Senhor Jesus. Então, antes de Cristo, era possível entrar em contato com os mortos, podia chamá-los, aleluia, como essa feiticeira chamou, e ele veio e se apresentou para Saul. Isso era possível. Por isso que os espíritas e os consultores de morte, eles continuam tentando fazer isso, porém isso já não é mais permitido e nem possível fazer, porque isso foi cortado depois da morte de Cristo. Isso foi modificado, vamos dizer assim. Aleluia. Hoje os espíritas falam que os mortos falam, na verdade são espíritos enganadores, não é mais possível. Jesus disse que o rico queria falar, queria fazer isso, estava lá no fogo, disse, não é mais possível. Agora, sendo Samuel um profeta, quando ele morreu, ele continuou sendo profeta de Deus do outro lado. Quando ele foi chamado para uma conferência com Saul, ele veio, ele era ainda profeta do Senhor, veja, e ele profetizou morto naquela que o seu espírito veio até ali onde eles estavam, e ele profetizou a morte de Saul. No outro dia ele irá morrer, ele e a família, e ocorreu exatamente como ele disse. Então veio que era um profeta aqui vivo, e depois de morto ele continua sendo um profeta. Essa é uma coisa que devemos observar muito bem. Quando você passar para o outro lado, você será exatamente como você é aqui, porque a morte não modifica você, a morte simplesmente transporta você para o outro lado. Se você é infiel aqui, você será transportado para o outro lado e continuará sendo infiel. Veja, se você é mentiroso aqui, quando você morre, você passa para o outro lado e continua mentindo, né? Aleluia. Se você for mundano aqui e outras coisas, não é um convertido. Quando a morte te pega, te leva para o outro lado, você será daquela forma. Então, se você entrará daquele lado, daquela forma errada, você não estará com o Senhor. A morte não muda ninguém. Não é na última hora da morte a pessoa vai mudar, não. Se o pastor levou 30 anos para nascer de novo, você vai nascer de novo no estralar de dedo na hora da morte. Isso é conversa do diabo para te enganar. A morte não muda você. A morte só transporta você ou para o inferno, para o céu, para o paraíso, vamos dizer. Aleluia. Então vamos prestar atenção a isso. Não viva uma vida enganosa pensando que você é esperto, que alguma coisa vai acontecer. Enquanto o outro está se esforçando para chegar lá, a outro acha que com malandragem chega lá. Chega também do outro lado, mas aonde chega? Esse é o assunto. Então, quando nós tínhamos um profeta nesse tempo, William Branham, ele morreu também. Agora, ele não deixou de ser profeta de Deus, ele continua sendo profeta de Deus. Então você vê que você passa por outro lado, continua sendo a mesma pessoa, mesma função. Aleluia. Eu somente hoje quero abordar um pouco disso, porque eu não discuto certas coisas, somente observo, porque há muitas deduções, há muitas interpretações, né? Muitas coisas acrescentam ou aumentam, inventam, né? E há coisas que o profeta de Deus, William Branham, não explicou. Então, se ele não explicou, e ele mesmo disse, não sei, ou então, como ele disse, levarei isso comigo, não vou soltar isso,
Então não vai ser eu que vou explicar aquilo e dizer que eu tenho uma revelação que ele não tinha. Aleluia. Porque a revelação não vem a mim, não vem a você, não vem a igreja tal, nem o grupo tal. A revelação somente vem para o profeta de Deus. E o profeta então anuncia. Então toda a revelação que nós deveríamos saber foi dita. Aleluia. Mas eu penso que uma coisa ele levou consigo, ele disse, eu estou levando comigo, então ele sabia coisas e não era tempo de falar. A pessoa morreu, agora não falou, e aí como vai ser? Uma das coisas que não foi revelado foi o dia da vinda de Cristo, o dia da vinda do Filho de Deus. Não foi revelado isso. Quem sabe o dia? Qual é a hora do casamento? Onde vai ser? Seríamos assim. Então, não foi revelado. Na mensagem Almas que estão em prisão agora, parágrafo 137, o mensageiro diz assim: o 7 é sempre o mistério. Observe esse 7, o sétimo selo, que é o término, é o fim. Ele diz, o sétimo, isso foi a vinda do Senhor. O céu ficou quieto, em silêncio, ninguém se moveu. Então ele está falando o que aconteceu na abertura do sétimo. Era a vinda do Senhor. O que as pessoas não entendem é que o selo foi aberto, porém não foi cumprido imediatamente quando foi aberto. Ele está sendo cumprido. Veja, continuando a leitura. Então o céu ficou quieto, em silêncio, e ninguém se moveu, porque o próprio Jesus disse, nem mesmo um anjo do céu sabe quando eu retornarei, nem mesmo eu sei, eu mesmo, que tempo. O Pai colocou em sua mente, só Deus sabe. E o Espírito disse, eu não soube, logo não foi revelado. Quando essa sétima trombeta soou, o sétimo anjo, um selo foi aberto, logo houve silêncio no céu. Veja, não foi revelado o que aconteceria. Era a vinda, mas porém ninguém, não ficou claro aquilo. No parágrafo 208, essa mesma mensagem diz assim: e o Cordeiro tomou seu livro, quando o sétimo selo estava quase pronto a ser aberto. O sexto selo, lembre-se, ele escondeu o sétimo selo de nós. Ele não abriu. Na verdade, ele abriu, ele não revelou. Quando o anjo permaneceu, dia e noite, dizendo, entretanto, ele não o fez nesse selo, disse, há silêncio no céu. Ninguém sabia, era a vinda do Senhor. Então, vamos por etapa aqui. O próprio Senhor Jesus disse que ele não sabia. Só o Pai dele sabia. O sétimo selo diz que foi a vinda do Senhor, porém, estamos aqui, então ela não sucedeu na sua plenitude, vamos dizer. Não está cumprido e nem todo revelado. Se é a vinda, o sétimo foi aberto, se é a vinda, quando será a vinda, então? E quem revelou, então? Agora, isso é somente para a noiva, irmãos. No sétimo selo, parágrafo 393, haverá 7 vozes desses trovões que revelarão a grande revelação daquele tempo. Então eu creio para nós, se não sabermos isso não será conhecido até aquele tempo, mas isso será revelado naquele dia, na hora que isso tiver que ser revelado. Então o que temos que fazer é ficarmos reverentes diante de Deus e servi-lo, continuando servindo, fazermos tudo o que sabemos como fazer e vivermos uma boa vida cristã. Agora descobrimos que o sexto selo tem sido aberto para nós, o vemos e sabemos que esse sétimo selo não pode ser aberto ao público até que aquela hora chegue. Então, todos os selos foram abertos e todo mundo ouviu e todo mundo pega os livros e lê. Agora o sétimo você abre e não tem nada lá. Nada que lhe diga alguma coisa importante, vamos dizer assim. Aleluia. Porque não pode ser ao público.
não pode ser dado às pessoas, somente para um tipo de pessoa, que é a noiva do Senhor. Então, quando houver a ressurreição da noiva que já morreu, porque vai haver uma ressurreição, né? O primeiro da lista, o primeiro que vem, é o mensageiro da última hora, última era, melhor dizendo. E quando ele vem, logo vem os outros também. Ele não vem sozinho, como muitos dizem, ele virá sozinho, vai fazer. Não, ele vem na ordem. Primeiro, o último, e o último. Não, o último será o primeiro e o primeiro será o último. Quer dizer, é uma ordem. Nós já vamos ler. E quando esse profeta levanta, ele levanta, logicamente transformado, como os outros demais santos, porém ele continua sendo profeta do Senhor. E haverá como que 30 dias aproximadamente entre a ressurreição e a transformação dos vivos, juntamento deles, e então o rapto. Agora, para a noiva se casar, ela tem que saber onde está o noivo, tem que saber onde será o encontro dela com o noivo, ela deve saber o dia que o noivo vai se apresentar, que ela vai se apresentar para ele, e a hora que vai acontecer isso. Agora, quem vai revelar para ela isto? Se Deus não revela seus segredos a não ser para os seus profetas, como vai ser? Quantos creem que são noiva de Cristo aqui? Quando vamos casar? Com Ele? Quando? Uma noiva que nem conhece bem o noivo. Na verdade não conhecemos. Na verdade não conhecemos. Então, quando haverá ressurreição, o profeta ele vem. E certamente que Deus revelou para ele isto, porque ele levou junto, ele não foi dado a conhecer. Certamente ele vai dizer, o dia vai ser tal dia. Agora, para quem ele vai estar dizendo isto? Observe isso. Ele não virá isoladamente, porque ele virá na grande ressurreição, na ressurreição dos santos. Porém, quando ele vier, se há algo que ainda nós não sabemos, o profeta então dirá naquele tempo, porque Deus somente revela os seus segredos a esse profeta, não para um outro, só para ele. Eu penso que os segredos foram revelados e ele levou junto, ele disse, levarei junto. E se levou junto, estamos perdidos então. Não estamos, porque haverá uma ressurreição. E a noiva se reunirá em um lugar para o rapto. Em Atos 1:9 diz assim: e quando dizia isso, vendo eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, 2 anjos. Como aqui, de vez em quando aparece um anjo aqui. Amém? Os quais lhe disseram, esses anjos falavam, não era só fumaça e foto. Os quais lhe disseram, homens galileus, por que estão olhando aí para cima, para os céus? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu viste ir. Ele tem que vir dessa forma de novo. Agora veja que o mensageiro nos diz que Jesus não desce na terra na sua segunda vinda. Na mensagem redenção pelo juízo, parágrafo 19 e 20, ele diz assim: agora então existe 3 vindas do Senhor. O Senhor Jesus veio pela primeira vez para redimir a sua noiva, vem pela segunda vez para receber a noiva, e ele vem a terceira vez com a noiva, já no milênio, vê? Ele não vem na terra na próxima vinda, está falando da vinda. Somos simplesmente arrebatados para encontrá-lo nos ares.
Na mensagem Liberando a Pressão, parágrafo 112, veja, onde estamos vivendo, amigo? O que há com as pessoas? Você não vê que estamos no tempo do fim? Está tudo acabado. Depois virá uma varredura, que irá o pequeno grupo junto, e mais ou menos um mês, 30 dias, ela se irá daqui, logo que ela se ajuntar, todos eles juntos. Bem, estamos no fim. Não há mais esperança em lugar algum. Corra para Cristo, povo. E aqui ele explica a ordem da ressurreição. Nas 7 eras da igreja, parágrafo 97, de 12, de 5, de 54, ele diz assim: aquele que era o último será o primeiro. Aquele que era o primeiro será o último. Como pode ser dessa maneira? Essa é a ordem da ressurreição. Eu não vou conhecer ninguém da geração antes de mim ou da geração depois de mim. Por exemplo, o William Branham não vai me conhecer, e nem os de antes dele, ele vai conhecer os dos deles. Eu conhecereis aqueles dessa geração, e cada geração virá com sucesso, assim como se foi. Aqueles eram os últimos, serão os primeiros. Os que eram últimos serão primeiro. Com certeza tem que ser assim, vê? Eu vou conhecer meu povo, o próximo camarada, meu pai, vai conhecer seu povo, seu avô, o povo dele, assim por diante. Onda após onda, e santos se levantando por toda parte. Não será maravilhoso? Então ele está falando aqui como vai acontecer. Vai ser onda após onda, uma leva, primeira leva, segunda leva, até a última leva, até a leva de Paulo. Todos ressuscitando. Então, não sabemos se isso vai levar um dia, 30 dias, 15 dias, uma semana, mas vai ter um processo. Em perguntas e respostas, de 12:8-64, ele diz assim: agora a primeira coisa que acontece é quando somos ressuscitados, os que estiverem vivos apenas continuarão. Agora falando dos vivos, a ressurreição se estabelecerá primeiro, a ressurreição daqueles que dormem em Cristo, logicamente. Haverá um tempo de despertar, e aqueles que dormem no pó agora serão despertados primeiro, e eles irão, esses corpos corruptíveis se tornarão incorruptíveis na graça de rapto do Senhor. E então nós todos nos ajuntaremos, ficaremos unidos com os ressuscitados. E quando eles começarem a se juntar, então nós que estamos vivos e permanecemos, seremos transformados, que permaneceram em Cristo. Esses corpos mortais não verão a morte, mas subitamente haverá como que uma varredura, e você será mudado num instante. Quando vai pensar, já mudou. E você será levado de volta como Abraão, de um homem velho para um homem jovem, de uma mulher velha para uma mulher jovem. O que é essa mudança súbita? Depois de um tempo você estará viajando como em pensamento, e você pode então ser levado para cima com eles para encontrar o Senhor nos ares. Veja, o Senhor estará nos ares e em um lugar. Ele não vai estar em todo lugar, vai estar em um lugar, e a igreja junta vai lá. Sim, a igreja estará toda junta, todo junto. Mas depois que a ressurreição e o rapto acontecerem, então ela se ajunta e sobe ao encontro do Senhor no lugar determinado, no dia determinado, na hora precisa que ele desce. Não à terra, até em cima. Então veja que Jesus não sabia o tempo que ele ia voltar. Conferência com Deus 147. Agora creio que estamos em uma conferência. Isso é a vinda do Filho de Deus. Ele disse aos seus discípulos: não sei o minuto, nem a hora, ninguém sabe, nem mesmo os anjos, mas haverá uma conferência algum dia. Em outras palavras, o Pai decidirá aquele momento em que eu voltarei. Então Jesus não sabe, até o momento, eu penso que ele ainda não sabe isso. Ou se sabe, tudo bem, ele vai vir no dia que foi marcado. Quem não sabe é a noiva.
Cremos que essa conferência está em andamento. As decisões estão sendo tomadas. Agora veja que esse mensageiro, ele estava fazendo diversas funções ministeriais, e uma delas era essa. Na mensagem Envergonhados dele, 208, né, só uma partezinha, ele diz assim: e como eu tive uma pequena experiência que eu tive contigo outra manhã. Ele está falando com Deus, numa oração. E Deus disse assim: vá preparar uma noiva para o meu filho, tire-a do meio do povo, do meio das igrejas, tire uma noiva para ele. Então foi esse o seu trabalho, foi preparando a noiva, foi ajuntando a noiva, a mensagem foi ajuntando, a noiva vai reunindo a noiva. Mas o que eu quero é que você se fixe numa coisa aqui, que assim como aconteceu a primeira vinda, tem que acontecer na segunda vinda. Preste bem atenção. O profeta João Batista, ele apresentou o Cordeiro de Deus. Diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O profeta desse dia tem que fazer a mesma coisa. Ele tem que mostrar: eis aí o Cordeiro, eis aí o seu noivo, o seu futuro marido. Ele tem que fazer isso, porque nós não sabemos onde está ele, não sabemos como ele vai vir. Veja, por isso tem que ser um profeta, e do outro lado somos profeta. O profeta continua sendo profeta lá. Agora veja, na mensagem As 7 Eras da Igreja, da igreja de Pérgamo, 73, ele diz: porém virá esse profeta, esse último, e como o precursor da primeira vinda clamava, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, assim também ele, esse profeta agora, ele, veja, assim também ele, sem dúvida nenhuma clamará: eis o Cordeiro de Deus vindo em glória, ele fará isto. Então ele tem que estar aqui dizendo para nós: eis aí ele chegando, está aí, a noiva unida, junta, os vivos, os mortos estão transformados. Agora eu quero dizer isso para você entender, isso já estamos numa outra dimensão. O mundo não vai nos ver, seremos invisíveis como Jesus estava invisível quando morreu, depois que ressuscitou, ele parecia e desaparecia, parecia mágico, né? Sumia e desaparecia. Estaremos numa dimensão onde o mundo não vai ver absolutamente nada. Então ele continua: ele fará isso, esse último mensageiro, o precursor da segunda vinda, ele também tem que fazer a mesma coisa que João Batista. Ele fará isso, porque assim como João Batista foi o mensageiro da verdade para os eleitos, assim esse último mensageiro para os eleitos e a noiva nascida da palavra. Então, para ele me mostrar quem é o Cordeiro, onde está o Cordeiro, ele tem que apresentar o Cordeiro de novo. Ele diz assim: quando é o Cordeiro de Deus vindo em glória, ele fará: eis aí o Cordeiro de Deus. Vocês estão entendendo até aqui? É tudo em ordem. Nada vai aos trambolhão. Deus não trabalha assim. Então esse profeta tem que estar aqui para fazer isto. De que forma ele vai estar aqui? Já na ressurreição. Todos estão ressuscitados, ele está ali todo. Se eu for transformado, eu vou saber, aí o profeta de Deus está aí, ele, profeta de Deus. Então ele fará, essa parte ele fará, está escrito. Se tem que falar outra coisa, ele vai falar também. Mas para quem? Somente para aquele grupo ressuscitado e transformado. Pequenas coisas que não sabemos. Ou alguém sabe? Não, ninguém sabe isso.
Agora veja como isso é tremendo aqui. Então a noiva do cordeiro conhecerá seu noivo, o seu esposo, praticamente no dia do rapto. Vai ver ele. Foi assim que aconteceu com Rebeca. Ela conheceu o seu esposo Isaque, quando estava se aproximando dele. Ele estava fora de casa, num lugar, esperando por ela. E ela chegou e perguntou: quem é aquele? Aí o Eliezer disse: esse ele é o teu esposo. Aí ela botou uma coisa no rostinho, não, um véu, e foi lá e conheceu o esposo naquele dia. E sabe o que aconteceu? No mesmo dia casou-se com ele. Isso é casamento por revelação mesmo. Agora veja que o mensageiro fala na mensagem pergunta e resposta sobre Hebreus, terceira parte. Ele diz assim, 1:65, ele diz assim: eles retornam os judeus depois do rapto da igreja gentílica. Haverá dois profetas, que então logo nós vamos falar, vamos deixar. A igreja gentílica vai para casa, para a ceia das bodas, como Rebeca foi levada para o domicílio de Abraão com Isaque, e ali se casaram. E Rebeca e Isaque ficaram com toda a posse de tudo que Abraão possuía, e tudo isso foi para Isaque, absolutamente. E isso não poderia ser de Isaque até que Isaque primeiro se casasse. Oh, aleluia, aí está você. Cristo vem, Deus habita completamente naquele corpo perfeito, habita, não está não habitando, habita. A plenitude de Jesus Cristo habita em Cristo, ainda lá do outro lado. Jesus não mudou para a morte, ele foi para lá e ficou diferente. Muitos dizem que mudou, ele não é mais, né? Continua. Ele diz: Deus habita completamente naquele corpo perfeito, marcado e arruinado para sempre. Haverá, as marcas vão ficar através da eternidade. Quando aquele cordeiro e a noiva se casarem no céu, ela terá toda a posse, absolutamente. Isaque e Rebeca ficaram com toda a posse, ficaram com a herança. Nós vamos ficar com a herança também e seremos herdeiro da herança do próprio noivo, que será nosso esposo. E enquanto essa cerimônia estiver acontecendo no céu da noiva, a noiva gentílica se casando com um príncipe, o Filho de Deus em glória. E enquanto eles estiverem casando, serão 3 anos e meio de duração lá a festa. Enquanto isso, estará aqui embaixo ainda Deus operando por meio de Moisés e Elias só para os judeus. O mundo não saberá nada disto. As religiões não vão saber coisa alguma disto. Mas a noiva espera pela vinda do Filho de Deus. Porém, alguém deverá mostrar para ela quem é o seu noivo. E o dia em que ele vem buscá-la. Alguém vai ter que dizer. Jesus não usa WhatsApp. Ele usa profeta, Deus usa profeta, né? Aleluia, louvado seja Deus, né? Então veja, quando aqueles mortos surgirem, preste bem atenção, porque há muitas coisas que o profeta não deixou claro, e a gente sabe que aí entrou muita heresia nisso aí, tá? Então, quando os mortos virem, primeiro tem que encabeça o último profeta. Ele levanta com a geração toda. Nós levantemos também nessa geração dele. Então, surge o profeta do Senhor, que todos os segredos foram dados a ele. Aleluia. Ele já não vem mais para o mundo. Ele não vai fazer campanhas no mundo, como diz, e vai fazer grandes campanhas de cura divina e sabe lá mais o que, mas para que cura divina se ele já está transformado, só está tratando com a noiva agora. 30 dias para a noiva, é os assuntos da noiva só. Coisas pequenas que ficaram ocultas, porque o mensageiro disse: se não fosse escondido isso, o diabo teria feito um dano nisso aí. E ele não vem para as religiões, Jesus não vem, o profeta não vem mais para as religiões.
Ele vem somente para a noiva que foi preparada para o noivo. Então veja, isso parece tremendo isso, mas só para mencionar uma pequena escritura. Enoque era um profeta, e ele foi trasladado, nos dias dele, foi trasladado, levado vivo para o céu. Depois de um tempo, Enoque retorna. E sabe quando ele retorna? Ele retorna e vem com a revelação para construir a pirâmide, que hoje eles chamam de Quéops. Na verdade era a pirâmide de Enoque. Foi construída por Enoque. E Enoque veio do céu com a planta e construiu, porque aquilo foi um sinal para as nações, foi um sinal para Noé. Quando Noé viu que a pirâmide estava pronta, ele disse: entre para a arca que vai vir o dilúvio. Então, e depois que Enoque desceu, subiu e sumiu de novo, voltou para a glória. Isso significa um corpo transformado já. Pode passar dimensões e voltar para cá, voltar para lá. Isso já aconteceu na Bíblia. Os judeus que vão estar aqui, 144 mil está profetizado que vão ser salvos, receberão, sabe quem? Elias e Moisés. Ambos foram trasladados vivos. Elias foi levado num carro de fogo, o Elias original, o primeiro Elias. Moisés, que morreu, mas nunca acharam o corpo dele, foi trasladado também. E agora eles voltam para pregar para os judeus, e então eles vão morrer, porque não morreram ainda. Tremendo isso, irmão. É assustador, mas é assim que Deus faz. Nós estamos pregando o retorno, né? O retorno da maneira como apresenta o retorno. Todos os santos têm que retornar que morreram, ou então estão perdidos. Vocês estão entendendo? Esse retorno chama-se ressurreição, e ficará nesse âmbito. Então certas coisas que não foram ditas ou faladas, serão ditas e faladas para a noiva, e uma dessas coisas é essa coisa aí que estamos apresentando. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, sabemos que será num local, Jesus descerá naquele local e a noiva estará lá. Quem vai conduzir a noiva lá? Quem vai dizer: olha, ele está vindo aí, ó, esse aí é o noivo, aí nós já nos encontremos com ele, né? Ele vai dizer: venho agora, está na hora, daqui a pouco, vai ser tal dia, e é ali naquele lugar, e aí vamos conhecer verdadeiramente o Filho de Deus. Todo mundo quieto. Por que será? Para mim é um tempo de alegria, porque isso vai acontecer. Estamos às portas de um momento para outro. Você sabe que a Bíblia diz que antes da Terceira Guerra Mundial, antes de cair bombas atômicas, como eles estão pensando que vai cair, se dará isso. Se cair agora as bombas atômicas e começar a explodir o mundo inteiro, nós não vamos estar aqui. Então veja quão longe está a vinda de Cristo. Quão longe. Eles estão se ensaiando para começar uma guerra nuclear. Mas a noiva não vai estar aqui na guerra nuclear. Veja bem, não. Isso já faz parte da grande tribulação, já faz parte do terceiro ai. Mas estão se ensaiando bem diante dos nossos olhos, mostrando: olha, Jesus só vem daqui 50 anos. Mentira, isso aí pode acontecer esse ano. A vinda dele pode acontecer daqui 30 dias. Estamos às portas, irmão. Quem quer crer, creia. Quem não quer, fica esperando para ver. Quando acontecer, tu me diz. Não vai me dizer, porque eu não vou estar aqui. Mas como eu de vez em quando falo para alguns irmãos, é necessário que alguns fiquem, irmãos, porque tem que ter zelador aqui para cuidar. Vai ter muito desviado que vai vir me procurar, e procurar vocês. E aí vão se reunir os
os sépticos, os incrédulos. Logicamente que Deus já deve ter escolhido os que vão ficar aqui para administrar a igreja. Se algum quer ser candidato, levanta a mão. Aleluia. Essa é a grande verdade. Estamos às portas, irmão. Qual é a esperança desse mundo, irmão? Esse mundo não, praticamente não temos nada aqui. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Estamos felizes com isso, irmão? Sim, esse é o tempo final. Eu estou somente mostrando pequenos detalhes. Porque temos que saber com quem vamos encontrar, aonde vamos encontrar e que hora ele vai chegar, porque senão fico sentado esperando e ele não vem, tá? Quanta gente ficou sentado esperando ele vai vir, morreu e não veio. Não foi revelado a ele, foi revelado ao profeta. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus, irmãos. Aleluia. Estamos muito felizes com tudo que Deus está abrindo o nosso entendimento, para que venhamos ter uma visão mais clara das coisas. E todo aquele tipo de heresias, aquelas coisinhas, e isso e aquilo, aquele outro, e é somente para desvirtuar a tua fé, desvirtuar a visão de Deus. Aleluia. Inclinamos a nossa cabeça um instante e agradecemos ao Senhor por isso. Amado Deus e Pai, entendemos que toda a honra e toda a glória é para o Senhor Jesus Cristo. E também te damos graças, Senhor, porque Tu enviaste um poderoso profeta e revelou para ele todos os segredos. E todos os segredos foram passados para a noiva. E a noiva tem os segredos, estão nas mensagens. E o que nos falta nos será dado naquele dia, naquela hora, naquele momento preciso. Aleluia. E então estaremos para sempre com o Senhor. Tu ajuda, Senhor, essa igreja, ajuda esse povo, ajuda todos que estão presentes e não presentes, que eles também sejam alcançados pela Tua graça maravilhosa, no nome do Senhor Jesus Cristo. Ainda com a nossa cabeça inclinada, eu quero convidar, se há alguma pessoa aqui que precisa de Jesus, que precisa de libertação, que precisa de cura divina, eu quero dizer que Deus ainda pode curá-lo. Jesus cura ainda os enfermos. Jesus ainda te dá emprego. Jesus ainda pode te dar condições financeiras para viver até que Ele venha, ou até que a morte chegue. Aleluia. Deus é poderoso para te dar. Eu poderia pregar aqui sobre prosperidade financeira, mas a prosperidade financeira não te leva para o céu, embora que seja muito bom, mas não é isso. O principal é isso que falamos, mas Deus pode acrescentar as coisas que você necessita. Se você está em necessidade, venha à frente. Se você está doente, venha para receber a oração da fé, em nome do Senhor Jesus. Se você precisa de Cristo, a oportunidade